Camargo Guarnieri foi um dos principais compositores brasileiros do século passado. Eu diria que, junto com Villa-Lobos, Camargo foi um dos pilares da música moderna brasileira, do modernismo brasileiro na música. Camargo, ao contrário de Villa, que era um espírito mais livre, mais criativo e menos escolástico, era todo o contrário, era um homem formal, bem formado, estudado, que trabalhava em detalhes formalmente a sua obra. Esse estudo significa a minha própria vida, porque é aqui que eu sofro, aqui que eu tenho as minhas alegrias, os meus desenganos, e também sou feliz. Esse estudo, há muitos anos que eu comprei, e ele está amontoado de livros aí. Quer dizer, é nessa desordem que eu encontro a minha própria ordem. Camargo foi um grande formalista da música brasileira, que se inspirou certamente nos grandes formalistas do século XX também, como Bartók, como Hindemith, como Shostakovich, como Prokofiev. Camargo teve, na verdade, uma grande desvantagem. Ele foi contemporâneo de Villa, e Villa, como vocês todos sabem, como dizia Tom Jobim, era a montanha e o resto era o vale no século XX brasileiro. Portanto, se Camargo hoje em dia está um pouco à sombra de Villa, é desmerecido, porque Camargo foi um dos grandes nomes da música moderna do século XX. Eu, como homem, eu procuro, para não chatear os outros, ser alegre, ser jovial, procuro ser delicado, ser compreensível. Agora, como artista, eu sou intransigente. Eu não admito meias medidas. Detesto tudo quanto é mais ou menos. Eu, desde que comecei a compor, sempre tive, sem preocupação de nacionalismo, sempre foi uma mensagem nacional brasileira, né? Quer dizer, eu tive consciência disso quando eu conheci o Mário de Andrade. E tudo quanto eu faço em matéria de composição, procuro traduzir como expressão aquilo que eu sinto do meu país, a alma do meu povo.
Camargo foi importantíssimo no cenário do século XX. Ele foi o introdutor, ele foi um grande propugnador da música nacionalista, ou seja, do nacionalismo na música brasileira. Ele era um compositor paulista, como vocês sabem, que além de se inspirar muito nas escalas nordestinas, também usou muito essa veia paulista da música, com as modinhas paulistas. Em suma, Camargo foi muito importante porque ele firmou uma posição estética no século XX. Ele não foi um cordeiro que foi junto com o rebanho, ele foi um pastor. Ele levou a música brasileira para um lado com toda a consciência. A minha linguagem musical sempre foi nacional, uma linguagem nacional. Agora, a esse respeito tem havido uma confusão muito grande, porque geralmente os compositores latino-americanos, quando a música que eles produzem ela tem caráter nacional, eles chamam de música de folclore. E não há coisa que mais me irrite do que dizer que a minha música é folclore. Eu não sou contra o folclore, mas é bem da verdade. Eu não utilizo folclore na minha música. A minha música é nacional porque ela nasceu assim, porque eu sou um cidadão brasileiro, eu vivo meu país, sinto meu país, como eu já disse, né? Eu tive poucas oportunidades de ver o Camargo reger. Eu vi o reger algumas vezes a orquestra da USP, que era a orquestra que ele fundou e dirigiu durante muito tempo, e tive mais a oportunidade de reger as obras dele com a presença dele. Eu tive esse privilégio de conhecer o Camargo pessoalmente. Camargo era um homem extremamente amargurado, na verdade, porque a música dele tinha sido muito menos valorizada do que ele imaginava. Ele tinha consciência da sua qualidade, do seu valor. E é muito difícil para um artista, um gênio como Camargo, que tenha consciência daquilo que escreveu, a consciência do valor daquilo que compôs, ser tão esquecido como tantos outros compositores brasileiros foram esquecidos em vida, não é verdade? E tão mal tocado, na verdade, porque a música dele também exige uma certa acuidade e qualidade orquestral que nem todas as orquestras na altura têm. Eu me lembro de uma vez em que eu estava sentado com ele ouvindo uma interpretação de uma sinfonia dele, e o Camargo tinha uma vozinha muito fina, ele falava tudo assim, com uma vozinha assim fininha. Ele virou para mim e disse assim: mas isso não fui eu quem escrevi. Isso foi a reação dele a uma das interpretações da obra dele. Eu queria dizer que não foi nada disso que eu quis, eu queria uma outra coisa na vida, eu queria que tocassem bem as minhas obras. Eu acho que só agora, no século XXI, é que nós estamos fazendo jus a esse grande compositor. Eu acho que eu me organizo mais como compositor, que eu posso transferir a minha mensagem, dar o meu recado, que geralmente tem um fundo muito triste. E nesse particular as pessoas se enganam comigo, porque todo mundo pensa que eu sou muito alegre, né? Eu sempre digo, eu sou alegre por fora, mas eu choro por dentro, porque eu sou um homem triste. Isso eu revelo em toda a obra minha, é um fundo de tristeza, de nostalgia, de saudade. Camargo Guarnieri talvez tenha sido uma das personalidades mais marcantes da música no Brasil no século XX. Mas se a gente pensar no começo da vida musical dele, essa infância tem muito pouco a ver com o que a gente pensaria de um nerd, menino prodígio, e muito mais a ver com um menino caipira mesmo da cidade de Tietê. Ele era filho de um barbeiro siciliano chamado Miguel, que adorava música, que deu o nome de compositor aos filhos homens dos seus 10 filhos ao todo. Tinha um Rossini, tinha um Verdi, tinha um Bellini e tinha esse Mozart, que finalmente mostrou vocação musical e que compôs sua primeira obra, que se chamava Sonho de Artista. O sonho do artista era também o sonho do pai, Miguel, que mesmo desencorajado pelo professor de música de Camargo Guarnieri, bancou a mudança da família para São Paulo, onde ele achava que o filho poderia se desenvolver melhor.
comecei a estudar música com 7 anos, com meu pai. E levei muita pancada de lápis no dedo quando eu errava, né? Porque o papai não tinha senso pedagógico, ele era um homem dos 7 instrumentos. E como ele se fez sempre sozinho, ele achava que eu devia saber aprender música e piano ao mesmo tempo. E isso me dá um transtorno tremendo. Agora, eu preciso saber o seguinte, que meu pai, ele veio da Itália com 5 anos. Ele nasceu na Sicília. E o meu avô tinha uma posição muito importante na Sicília, era um homem de cultura. E por questões políticas, ele teve que sair da Sicília. E vieram para o Brasil, sofreu horrores e gastou todo o dinheiro que ele tinha aqui. E no fim, ele teve que trabalhar como pedreiro, sabe? E os filhos tiveram que aprender ofício. Meu pai tinha um tio que aprendia ofício de barbeiro, e meu pai também foi barbeiro. Que eu também fui barbeiro. Tinha horror à profissão. Mas enquanto o papai estava lá na barbearia, eu estava estudando piano, né? Mas quando eu tinha 11 anos, eu escrevi minha primeira composição. E essa primeira composição nasceu porque nesse dia eu descobri a mulher. E um dia eu entrei na sala e vi uma morena lá que mexeu comigo. Eu resolvi então colocá-la na pauta, né? Então eu escrevi uma valsa para ela. E eu, muito animado, sentei o piano e toquei para ela ouvir a valsa. Perguntei, que nome você quer que ponha? Ela disse, você põe um beijo às escuras. Daí eu briguei com ela. Se você não tem vergonha, você andou beijando alguém no escuro, por isso que você está pondo esse nome. Mas no fim, essa valsa passou a se chamar Sonho de Artista. Vocês façam de conta que eu sou o Apolo Belvedere. Olhem todas para mim. Só. Mandaram imprimir a valsa em São Paulo. E quando a valsa chegou, ela estava dedicada ao meu professor. E eu, então, muito emocionado, entreguei o exemplar a ele. Ele olhou assim e disse, por que pôs meu nome nessa porcaria? E eu me levei um choque tremendo. E saí da sala onde eu estava dando aula e fui falar para o meu pai. Papai, siciliano, né? Sangue mafioso, chegou e disse, o que o senhor falou para o meu filho? Daí ele foi mais violento ainda. Ele disse, essa é uma porcaria e seu filho nunca passará de um barbeiro. Daí o papai agarrou ele pelo colarinho, deu uma sacudidela de verdade e disse um palavrão na cara dele. Vou mostrar para você, né? E ele pôs ele para fora de casa. Daí meu pai resolveu vir para São Paulo. Foi por causa dessa cena que nós viemos para São Paulo. Ele vendeu tudo quanto tinha lá em Tietê e viemos embora para São Paulo. Aqui a vida foi dificílima. E quando nós chegamos, eu arranjei para tocar numa casa de música na rua São Bento, chamava-se Casa de Franco. Eu passava da 1 da tarde até 5h30 lendo música. E naquele tempo as pessoas iam comprar música e pediam para o pianista ler. Eu tinha que ler tudo, né? Conheci Marcelo Tupinambá nessa ocasião, foi quem me arranjou professor de piano, eu fui estudar com a Hernani Braga. Mas eu saía da casa de música, ia para a casa do meu pai, na Barra Funda, jantava e entrava no cinema Rio Branco, às 7 horas, saía às 11h30 da noite. De lá, ali onde que hoje é a Praça Patriarca, tinha um café, parece que era café 15. Então eu tomava uma média com pão e manteiga e entrava numa casa de mulheres, na Rua Xavier Toledo, ficava tocando
de 1h da madrugada até 4h30, 5h da manhã. E assim a minha vida foi até os quase 20 anos. Não tinha domingo, não tinha feriado, trabalhando dia e noite para ajudar meu pai. Quando eu imagino que Camargo Guarnieri sentou e tocou nesse piano as primeiras grandes obras que ele havia composto para o Mário de Andrade, em 1928 e 29, foi de uma emoção extraordinária. Como vai, Mário?
Mas que prazer. O filho querido do Camargo está aqui aonde o teu pai entrou com 20 anos para tocar para o Mário as primeiras obras, a canção sertaneja, a dança brasileira e a sonatina Miron. E você trouxe a família? Eu trouxe 2 dos meus 4 filhos. Poxa! Olá, querida. Tá bom, Tudo bem? Regina. Eu sou o Mário. Mário também. Não, eu não preciso dizer que o seu filho é clone do Camargo Guarnieri. Aos 45 anos. Duas pessoas tiveram importância muito grande na minha vida. Foi o maestro Lamberto Baldi, que está no centro dessa fotografia, e o Mário de Andrade, que está à esquerda. Um cuidou da minha cultura musical e outro da minha cultura geral. Foram 2 pais que eu tive na vida. Quando o seu avô realmente conheceu Mário de Andrade, ele foi introduzido por quem? Ele conheceu o Baldi, que foi quem apresentou o meu avô ao Mário de Andrade. O Baldi, então, cuidou da minha cultura geral, como músico, né? Ele me obrigou a frequentar os ensaios da orquestra do Teatro Municipal. Eu ensaiava todos os dias, tocava piano, celeste, só instrumento de teclado. E todos os dias eu almoçava em casa do Baldi. Quer dizer, eu tinha aula diária, né? E o Baldi chegou para o Mário de Andrade e falou: Mário, eu tenho um aluno de composição que ele tem muito talento para escrever, mas é uma besta quadrada. Eu vou dar orientação musical para ele, mas você precisa dar uma orientação universal para ele. Você precisa criar a cultura dele enquanto eu trabalho com a parte musical. E lá por volta de 1926 eu conheci o Mário de Andrade. Não, minto, foi em 28. Porque quando eu conheci o Mário de Andrade, já tinha escrito a dança brasileira. Por eu ter necessidade de ajudar meu pai, eu só fiz o 2º ano do grupo escolar, nunca mais estudei. Quer dizer, tudo quanto eu aprendi foi com força de vontade e, sobretudo, com a ajuda do Mário, que ele franqueou a biblioteca dele. Ele nunca fez isso com ninguém. Que em todos os estantes do Mário estava escrito: livro não se empresta. Toda quarta-feira eu jantava em casa do Mário. Éramos 3 que jantávamos. Ferreira Prestes, o Fernando Mendes de Almeida. E o Mário fazia de propósito, ele fazia perguntas, a gente respondia e ele começava a discutir. Você está errado, não é isso não. Você é uma besta quadrada, não sabe o que está falando. E saía aquele bruto pega lá em cima, no fim ele caía na risada. Estava certo o que você disse. Esse fragmento do Ponteio 45, que eu chamo Ponteio de Tietê, não sei se o maestro Guarnieri, lá do céu, está abençoando essa minha frase, mas é uma das coisas mais paulistas, autenticamente paulistas, dos ponteios, é esse. É realmente o violeiro cantando com a viola, ponteando, né? E que, na verdade, o ponteio é um termo que o Mário de Andrade sugeriu a Camargo Guarnieri, em vez de compor um prelúdio, faça um ponteio, quer dizer, a viola, o violeiro, ele improvisa um pouco, ele afina a viola, ele ponteia para depois tocar a modinha, a moda, né? Então, ele pegou a ideia da improvisação, que tem o ponteio, e deu o nome de ponteio. São 50 ponteios, de 31 até 59. É uma existência inteira, né? É a obra-prima da música brasileira.
A improvisação é o seguinte, eu vou em casa de amigos para jantar, e depois que a gente janta bem, toma uns uísques, eles me pedem para improvisar, que eu tenho muita facilidade. E sento um piano, quer dizer, naquela altura eu não estou pensando em gravador, mas eles já pensaram, né? Então eles colocam o gravador embaixo do piano, eu improviso e gravam. E uma das diversões dele era justamente essa, falar, me dá 2 notas. Aí ele saía, improvisava com 2, 3 notas. Podia ser Mas qualquer vamos nota. escrever, falar, agora não, é qualquer nota. E era Guarnieri sempre. Agora ele dizia uma coisa, ele disse assim, isso não se aprende. O dom da improvisação você tem ou você não tem. Agora, escrever, a técnica, isso você aprende, mas improvisar não. Uma característica bem importante do meu avô, ele tinha um amor muito grande pela música, pelas pessoas, e ele sempre dizia assim, eu adoro a vida. Gosto muito de dançar, gosto de comer bem, de beber bem, e por que não dizer que eu adoro as mulheres? Eu acho que a vida sem mulher não teria sentido. O que salva a humanidade ainda é a mulher.
compositores contemporâneos, todos eles foram meus alunos. A experiência dos outros esclarece muitas dúvidas que a gente tem, né? Aqui, si natural, né? Certo. Muito bom, muito boa essa vez. Guarnieri, para mim, é um farol. Eu acho que ele estabeleceu padrões para dizer a nossa música brasileira, ela tem padrões, ela tem uma coisa típica, que é uma coisa da dança coreográfica. Então, tudo que ele fez tem essa característica que é alguma coisa dançável, né? Que é um movimento, é uma plasticidade dentro de maneiras muito características brasileiras. A verdade é que a inventividade do Guarnieri, ela era muito grande, né? Com os próprios elementos que ele tinha, os elementos brasileiros, sem perder aqueles elementos, sem perder os padrões, ele sempre se reinventava. Esse improviso foi dedicado à inicial de uma pianista aqui de São Paulo. Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção no Guarnieri era a postura da dignidade e do comprometimento que ele tinha para com ele e para com o seu público. Você encontrava muito nos músicos brasileiros. Existia um respeito, né? E isso é uma coisa que ele traz para a vida toda, né? Ele é muito sincero, ele é despachado, ele fala o que ele pensa, muitas vezes isso traz algumas polêmicas, não é? Eu nunca tive preocupação de escrever música contemporânea, né? A minha música é a minha música. Nesses anos todos que eu tinha vivido, que vão completar agora 50 anos de vida musical, eu fui enriquecendo a minha palheta de compositor, né? Eu procuro ser o mais sincero possível e traduzir a mensagem minha, que eu desejo que seja uma mensagem de paz e de amor, que eu ainda sou aqueles que acreditam no amor como a maior força para a humanidade. Mas você tem uma figura do Guarnieri muito digna na parte da compreensão do fazer musical comprometido com uma ideologia que antes de ser qualquer ideologia política, vamos dizer, era uma ideologia musical, né, do que ele pensava, honestidade consigo próprio. O que eu acho que ele deixa de legado é essa vontade de conhecer, de estudar, entende? Porque ele era um estudioso, ele nunca cansou de estudar, ele nunca deixou de estudar, ele nunca deixou de pesquisar, e extremamente sério, e que pensou seriamente a música brasileira para falar, olha, existe um universo brasileiro que é de vocês, não percam isso. Essa imagem de brasilidade é muito importante que a gente... O Guarnieri levou até o fim, né? Levou até o fim. A obra dele está aí. Assim. Eu acho que o Juscelino Kubitschek teve uma inspiração divina quando imaginou em criar a Brasília. Como brasileiros do Sul, do Norte, de todos os brasileiros, todos com a mesma finalidade de prestar uma homenagem a esse país imenso. Uma das viagens que eu fiz, eu saí de Brasília à tardinha, o sol estava caindo, e aquela planície imensa, cheia de esqueletos de animais que estavam pela estrada, me deu uma impressão tétrica de uma profunda tristeza.
uma ocasião me perguntaram o que era ser feliz. Eu disse que era desejar o máximo e se contentar com o mínimo. Essa é a definição de ser músico no Brasil.